um construtor do direito do trabalho, uma figura marcante para a história do Brasil, que apenas com 24 anos de idade participou da comissão que elaboraria mais tarde a consolidação das leis do trabalho. Nós estamos falando do ministro Arnaldo Susequinde, que gentilmente nos recebe para essa entrevista. Obrigada, ministro. Obrigado a você. Ministro, até hoje a CLT recebe algumas acusações de que foi fruto de inspiração fascista na Carta del Lavoro de Mussolini. Você acredita que isso tem fundamento? Não. Inclusive eu li no sábado, se não me engano, entrevista de um senhor Zanetti, que eu não sei quem é, dizendo isso. Acontece que, evidentemente, é uma ignorância. Ignorância no sentido seguinte. Em primeiro lugar, a CLT tem 1.922 artigos. A Carta do Lavoro tem 11 princípios de direito do trabalho. Então, cópia já não podia ser, né? Não dá para copiar 11 e virar 922. Mas há mais. Que 11 princípios são esses? Desses 11 princípios, 9 são repetições de instituições jurídicas que já existiam na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, enfim, em vários países, como por exemplo, 8 horas de trabalho, direito extraordinário, adicional extraordinário, indenização por despedida injusta, aviso prévio, e vai por aí. Quer dizer, sucessão de empregadores sem alterar o contrato de trabalho, nada disso é fascista. Tudo isso foi repetido, incluído na Carta del Lavoro. Bom, agora eu falei em 9 dos 11. E os outros dois? Os outros dois, em primeiro lugar, um é o fato de lá ter previsto uma magistratura del Lavoro. E aqui foi feita a Justiça do Trabalho. Mas a primeira Justiça do Trabalho é de 1906 na Nova Zelândia. Depois vem logo em seguida na Austrália, ou primeiro na Austrália, depois na Nova Zelândia. O México, em 1917, criou a Justiça do Trabalho. De maneira que não tem nada, a Justiça do Trabalho está previsto lá, mas está previsto em muito lugar. E, finalmente, a principal acusação é que há um dispositivo sobre direito sindical que institui a unidade sindical compulsória. Quer dizer, é obrigado a ter um sindicato só por categoria. Realmente a Carta do Lavoro diz isso, e a legislação do trabalho de 1939, que foi aproveitada na CLT, também disse isso. Acontece que 10 anos antes, a Carta do Lavoro é de 1927. 10 anos antes, então em 1917, a União Soviética instituiu a unidade sindical compulsória. Então, dir-se-ia, inspiração fascista, inspiração soviética, não é nenhuma coisa nem outra. É um princípio de direito sindical, bom ou mau, unidade sindical ou pluralidade sindical. Eu, desde 1960, que eu já defendo a alteração da legislação trabalhista brasileira na parte sindical, para consagrar a liberdade sindical no seu tríplice aspecto: individual, que já existe, ninguém é obrigado a ser sindicalizado; coletivo, no sentido de que cada grupo de atividades idênticas, similares ou conexas, tem o direito de fazer o seu sindicato, ainda que exista um outro; e, finalmente, a parte de autonomia sindical, no sentido de que, dentro de um parâmetro razoável, admitido inclusive pelo direito internacional, a liberdade, a autonomia do sindicato de se organizar. O senhor acredita que essas críticas... De maneira que é uma ignorância, desculpe eu chamar alguém de ignorante, dizer isso. Claro. O senhor acredita que essas críticas são uma forma de tentar desmoralizar a legislação do trabalho brasileira? Mas é claro. A primeira crítica, é gozado que aí é um paradoxo. A primeira crítica nesse sentido, logo que saiu a CLT, foi dos comunistas. Porque os comunistas entenderam que aquela legislação do trabalho ia dificultar a expansão do comunismo no Brasil. E começaram a acusar de Carta del Lavoro, que não tem nada. Mas hoje os comunistas defendem a CLT. Hoje os comunistas defendem os direitos trabalhistas que estão lá. E alguns empregadores, alguns neoliberais, é que passaram a usar esse argumento contra a CLT. Então, o senhor acredita que não tem nenhuma semelhança assim, com relação ao direito coletivo, ao próprio direito individual, entre a CLT e a Carta del Lavoro? O senhor vê alguma semelhança?
tem apenas na unidade sindical compulsória, mas que vem desde 10 anos antes na União Soviética. A unidade sindical compulsória tem um só sindicato para cada categoria, não podendo ter um segundo. Isso é que se chama unidade sindical. Ela é compulsória no Brasil, como foi compulsória na Itália, como foi compulsória na Rússia, como é compulsória em alguns países, não é apenas no Brasil. A meu ver, quando o Getúlio estabeleceu isso, fez acertadamente. Porque quando o Getúlio criou a parte sindical, legislou sobre a matéria, o Brasil ainda era um país, hoje ainda é desigualmente desenvolvido, mas era muito menos desenvolvido e não havia os meios de comunicação que hoje existem, de maneira que seria interessante para fortalecer os sindicatos que houvesse apenas um sindicato por categoria. Agora, desde 1960, como eu disse há pouco, eu defendo que nós já podemos passar para a liberdade sindical, não para impor a pluralidade, mas quando a categoria quiser, ela pode ter um segundo sindicato, um terceiro sindicato. Certo. E o que o senhor acha, falando um pouco também então do movimento sindical, o que o senhor acha da intervenção do Estado no movimento sindical? Não, a intervenção do Estado no movimento sindical, felizmente, está cada vez mais atenuado. Já houve uma intervenção muito mais forte, né? Mas hoje a Constituição de 88 não permite um certo grau de intervenção que já tinha havido no passado. Certo. Com relação ao movimento sindical também, o senhor acredita que o que serve mais para o Brasil? A unicidade sindical ou o pluralismo sindical, assim como é defendido na Organização Internacional do Trabalho, na OIT? Não, a OIT defende a liberdade sindical, portanto, com pluralidade sindical. Certo. Agora, a pluralidade... Com relação ao imposto sindical compulsório, você acredita que o Brasil hoje já poderia sobreviver sem esse imposto? Poderia. Poderia viver desde que substitua por algo que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, admite como legítimo, que é o cânon de participação, ou vamos dizer, uma cota de participação. O que é isso? Quer dizer, em vez de imposto sindical, em que todo trabalhador, um dia de salário por ano, tem de passar para o sindicato, uma parte fica lá, outra parte vai para a federação, outra parte para a confederação, e uma parte até fica com o Ministério do Trabalho. Certo. Isso, a meu ver, devia acabar. Isso realmente viola o princípio da liberdade sindical. O que é cânon de participação, que é a Organização Internacional do Trabalho, no qual eu funcionei durante 23 anos, e considera como legítimo. É quando um sindicato obtém uma convenção coletiva de trabalho que beneficia os seus associados, os seus representados, ela pode colocar, dentro de um limite que a legislação estabelece, é claro, pode colocar uma taxa a ser paga pelos trabalhadores beneficiados por aquele aumento de salário. Essa taxa é denominada pela OIT como cânon de participação. E a súmula de jurisprudência da OIT, porque o Comitê de Liberdade Sindical da OIT e a Comissão de Peritos na aplicação de convenções, quando a matéria é repetida, se torna uma jurisprudência pacífica, eles numeram como uma orientação, que é o que nós aqui chamamos como súmula. E há uma súmula declarando a legitimidade do cânon de participação dentro do limite estabelecido por lei. Não tem muita explicação até o imposto compulsório para um trabalhador, por exemplo, que não é sindicalizado, né? Inclusive ele, desde que ele é beneficiado. Certo. Porque, repara bem, até é uma certa iniquidade você ser mantido pelos associados, o sindicato mantido pelo associado, o sindicato obter vantagem para toda a categoria e a outra categoria não precisa nada. Certo. Então, esse cânon de participação resolve isso. Com relação agora um pouco ao poder normativo da Justiça do Trabalho, qual é a importância que o senhor acha desse poder normativo? E você acha que ele serve mais para os trabalhadores ou para os empregadores? Olha, depende da orientação de cada tribunal, né? O tribunal pode ser mais favorável ao empregador, mais favorável ao trabalhador. Eu acho que deve continuar o poder normativo. Ele foi um pouco reduzido pela emenda constitucional 45, mas ainda sobrevive e, a meu ver,
é inconstitucional. A própria emenda constitucional, aí é uma certa contradição que muita gente não vai entender, é que há princípios que são cláusulas pétreas na Constituição. Então, uma emenda constitucional não pode alterar a própria Constituição. E uma das cláusulas pétreas da Constituição é o direito que tem a pessoa quando está ameaçada de lesão no seu direito de ingressar na Justiça do Trabalho. Ora, você proibindo que seja ingressado na Justiça do Trabalho o trabalhador, evidentemente você está tolhendo um direito dele. E a emenda constitucional 45, ela estabelece, em primeiro lugar, que deve haver uma negociação direta, o que é ideal, que se resolva o conflito coletivo numa negociação direta, depois com mediação de terceiro, mediação que pode ser do próprio Ministério do Trabalho ou de um árbitro escolhido, né? E, finalmente, não tendo logrado êxito, as duas partes podem, por consenso, escolher entre o Tribunal do Trabalho, para julgar o dissídio coletivo, ou um árbitro. Geralmente escolhem o próprio Tribunal do Trabalho, mas pode escolher um árbitro. E aí, então, vem aquela crítica que eu fiz da emenda constitucional. Mas ela declara que só é possível fazer o dissídio coletivo sem a autorização das duas partes pelo Ministério Público quando o conflito estiver gerando greve com prejuízo da comunidade, etc. E, no mais, não admite. Eu acredito que essa proibição é inconstitucional. Por quê? Porque uma emenda constitucional não pode ferir, não pode violar uma cláusula pétrea da Constituição. E está lá no artigo 5º da Constituição o direito de todo cidadão ingressar no Poder Judiciário para, não apenas para resolver problema de lesão do seu direito, mas ameaça de lesão. De maneira, não há uma ameaça de lesão para uma categoria quando, terminado um ano de reajustamento em vigor, ele fica sem reajustamento nenhum, com a inflação continuando, então não tem esse direito? A meu ver, tem. Ou o Constituinte está querendo que esse trabalhador entre em greve. Eu não acredito que a emenda constitucional seja feita para motivar a greve e resolver pela força, pela greve. De maneira que eu acredito que essa proibição é inconstitucional. Certo. Falando um pouco agora da formação da CLT, o senhor acredita que os movimentos sindicais dirigidos por comunistas e anarquistas nos anos 20 e 30, eles influenciaram de alguma forma na edição da CLT? Ou ela foi, como muitas pessoas falam, um presente de Getúlio Vargas para a classe trabalhadora? Não houve essa influência, não. De 1930 a 1941, 42, Getúlio teve 3 fases da legislação do trabalho. A primeira fase de decreto legislativo, de 1930 a 1934. A segunda fase de lei, de 34 a 1937. E, finalmente, a fase de decreto-lei, de 37 em diante. Essas 3 fases estabeleceram direitos